Olá, hoje eu vou resolver aqui uma questão do Instituto Militar de Engenharia. E o enunciado diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a estrutura do íon ICl4 e o tipo de hibridização de seu átomo central. Então, o iodo, ele é da família dos halogênios, assim como o cloro também, ok? Então, teoricamente, eles fariam apenas uma ligação, tanto o cloro como o iodo. Entretanto, o iodo, a gente observa aqui nessas estruturas aqui, ele está fazendo aqui 4 ligações, ó. 4 ligações com átomos de cloro. Nesse caso aqui sobra um par de elétrons, aqui sobram 2 pares de elétrons e as outras duas estruturas não. Bom, vamos primeiramente aqui esboçar a estrutura de Lewis dessa molécula íon, ok? Mas primeiro, observe a distribuição eletrônica para o átomo de iodo. Vou colocar aqui embaixo. Primeiro fazemos a distribuição eletrônica para o átomo de iodo. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica do átomo de iodo, a gente observa que ele tem, na última camada lá, a distribuição eletrônica da seguinte maneira. A última camada, 5s2 e 5p5. Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó. 5s2, 5s2 e 5p5. Bom, essa informação aqui não me interessa mais, então eu vou apagar. Então, vamos guardar isso aqui, ok? Vamos montar a estrutura de Lewis. Primeiro, montando a estrutura de Lewis, a primeira coisa que a gente tem que fazer é contar a quantidade de elétrons que a molécula tem, essa molécula de ICl4. Então, o ICl4 mais tem lá o iodo, que contribui na camada de valência com 7 elétrons. Né? Se você observar aqui, ele tem 5 elétrons na camada de valência, aqui é a camada de valência. Então, ele tem 5 elétrons. Ou ele tem 7 elétrons, desculpe, vezes um átomo de iodo. Então, isso aqui vai contribuir com 7 elétrons. O átomo de cloro, ele é da família 7A também. Tá? Se você se arriscar a fazer a distribuição eletrônica para o átomo de cloro, você vai ver que ele é da família 7A. Ele é um halogênio. E ele tem 7 elétrons na última camada, só que aqui na molécula tem 4 átomos de cloro. Então, vou multiplicar por 4. Então, isso aqui vai dar 28 elétrons. Somando a quantidade de elétrons que essa molécula tem entre as camadas de valência dos átomos que estão ligados, vai dar 35 elétrons no total. Pessoal, o E com sinal de menos é a simbologia para elétrons, tá? Um E com sinal de menos. Só que essa molécula, ela tem uma carga positiva, significa que ela ainda perdeu um elétron para uma outra molécula, um átomo, enfim. Então, eu vou ter que subtrair isso aqui de um elétron. Então, essa molécula aqui vai ter no total de 34 elétrons. Então, eu vou colocar o átomo de iodo no centro e os 4 átomos de cloro ao redor. E distribuir todos os 34 elétrons nessa molécula, começando pelos átomos que estão na extremidade. Então, vou começar pelo átomo de cloro. Vocês sabem que o átomo de cloro ele possui 7 elétrons na camada de valência. Então, vou colocar aqui todos com 7 elétrons. Lembrando sempre de contar de que no total dê 34 elétrons. Ok? Então, todos os átomos de cloro aqui já estão. Então, se você for observar aqui, contar aqui já tem 28 elétrons. Para 34, faltam 6. Então, vou colocar agora no átomo de iodo. 35. Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho o diâmetro da caneta. Aí. 35, 36... Ou, desculpa, 28, né? 29, 30, 31, 32... Vão ficar faltando 2 elétrons. Eu vou colocar eles isolados. Vou colocar em qualquer lugar aqui. Vou colocar aqui. 2 elétrons do iodo, tá, gente? Que estão isolados. Então, aqui agora vão ser efetivadas as ligações covalentes, ó. Uma ligação covalente aqui, outra aqui e outra aqui. Observe que esse arranjo, essa estrutura de Lewis aqui é bem parecida com essa de cá, né? Então, já sabemos que a estrutura, o arranjo dos átomos, ela vai ter esse arranjo aqui. Porque, olha, nenhuma das outras estruturas tem um par de elétrons só sobrando. A estrutura 4 não tem um par de elétrons sobrando, a estrutura 3, a estrutura 2 tem 2 pares de elétrons e a única que tem um par de elétrons sobrando é essa. Então, essa aqui é a correta. Agora, vamos entender em relação à hibridização. Bom, olhando aqui para as opções, você já poderia marcar a letra B, porque é a única que tem a estrutura de número 1, né? Então, você já saberia que a resposta certa é a letra B. Mas, para ter certeza, como é que a gente sabe sobre a hibridização? Lembra que a gente tinha feito aqui no começo a distribuição da camada de valência? Pois é. É a partir dela que a gente vai começar agora para entender a hibridização. Bom, pessoal, a hibridização
é um fenômeno que acontece com alguns átomos que podem expandir o seu octeto de forma que ele possa efetivar mais ligações químicas. Então a hibridização é um fenômeno que acontece quando os elétrons migram de um orbital de menor energia para um outro orbital similar, né, degenerado de mesma energia, ou para um orbital de maior energia, de forma que esse átomo possa realizar mais ligações químicas. Então no caso do iodo, ele tem uma distribuição eletrônica, uma configuração eletrônica da camada de valência 5s2, 5p6. Só que na camada 5 tem orbitais vazios. Tem orbital D vazio. Então, átomos que podem expandir seu octeto, eles elétrons vão ocupar orbitais D. Você já deve ter estudado que a gente geralmente representa os orbitais onde os elétrons ficam no átomo como caixinhas. Caixinhas com subdivisões. O orbital S é uma região com máxima probabilidade de encontrar elétrons. O orbital P, orbitais P, ele possui 3 orbitais, né? Cada um em um eixo diferente. Aqui o orbital Px, Py e Pz, por exemplo. O orbital D a gente já tem aqui, orbitais D a gente tem aqui 3, 4, 5 caixinhas, tá? Bom, no átomo de iodo preenchido na camada de valência tem um elétron aqui, outro aqui, 2. Nos orbitais P, da camada 5 ainda, ele tem 5 elétrons, né? 1, 2, 3. Note a forma como eu estou preenchendo. Todos para cima, depois eu volto preenchendo todos para baixo. Então, eu errei aqui. Aqui não é 6, é 5, tá, gente? Então, 5p5. Bom, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Entretanto, essa molécula de iodo... Opa, é uma borracha que eu queria, para escrever esse número 5 direitinho. Entretanto, a molécula de iodo, se você observar no enunciado, ela tem uma carga positiva, ok? A carga positiva. Então, significa que essa molécula ela perdeu elétron. Então, eu vou subtrair um elétron aqui desse iodo, ok? Vou subtrair esse elétron aqui, desse subnível aqui, desse orbital Pz, tá? Que a gente convencionou chamar de Pz. Então, ele vai ter apenas esses elétrons aqui. Eu vou até apagar P5, ficar P4, né? Ele tem 4 elétrons. Bom, então a hibridização vai acontecer aqui, olha. Um desses 4 elétrons aqui vão passar para outro orbital vazio, para que possa sobrar um espaço para entrar os elétrons do átomo de cloro, que a ligação química ocorre, você sabe disso, já deve ter ouvido falar, mas se você não está aqui pegando esse vídeo, essa videoaula de primeira, a ligação química é formada pela sobreposição de orbitais atômicos. Orbitais atômicos se sobrepõem, formando orbitais moleculares. Bom, então aqui a gente tem orbitais atômicos. Então esses elétrons que estão aqui, olha, esse elétron aqui vai migrar para esse orbital, tá? Eu vou desenhar ele com uma outra cor para poder diferenciar. Então, esse orbital aqui, que estava aqui, e vou apagar esse orbital, tá? Deixa eu ver se eu consigo, eu acabei apagando tudo, mas eu faço de novo, tá? Então, esse elétron pulou para cá, e esse elétron aqui migra para um orbital D, tá? Eu vou fazer de outra cor, de lilás, ó, aqui, pronto. E aí agora eu vou apagar esse elétron daqui, eu vou acabar apagando os dois sem querer, porque a borracha não tem, tá? Então, deixa eu consertar aqui, fazer bonitinho a orbital e tal. Então, aqui o elétron... Aí, pronto. Então, observe agora que ficou 4 orbitais em que pode entrar orbitais dos átomos de cloro. Então, eu vou desenhar de uma outra cor, vou colocar de verde. Então, um átomo de cloro se liga aqui, um átomo de cloro contribui com um elétron aqui dentro. Como são 4 átomos de cloro, vão entrar 4 elétrons, né? Outro aqui e outro aqui. Ótimo, perfeito. E aí o iodo ele consegue fazer as 4 ligações, que é essa aqui que a gente observa, essas 4 ligações aqui. Mas e esses 2 elétrons aqui? De quem são? São dos orbitais, é do orbital S. Aqui veja que é um par de elétron que ficou isolado. E como é que a gente chama esse tipo de hibridização aqui, pessoal? Olha só, simples. Foi utilizado um orbital S, 3 orbitais P, não é isso? Então eu coloco o 3 aqui em cima, e um orbital D. Eu poderia colocar D1, mas a gente geralmente não representa o número 1. Então a representação aqui, esse orbital, ele é chamado de sp3d. Ok? Então quando a gente vai lá para a opção, confirmou aqui, mais uma vez, que a opção correta é a letra
B. Bom, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários abaixo, tá? E assim que eu puder, eu respondo, ok? Grande abraço e até mais!